Vamos lá. Tirar aqui da frente, que eu vi que na última aula isso aqui atrapalhou um pouquinho. Aí, vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos dar andamento, tá? Ao nosso treinamento. Aula 2, compras em grupo e funcionamento da plataforma. É o que a gente vai falar hoje, tá bom? Vamos lá. Bom, muito bem-vindos, tá bom, gente? A nossa segunda aula. Na última aula, a gente conheceu a empresa, entendeu a missão, os valores, a gente realizou os cadastros, aprendeu a realizar o cadastro, né? E a configurar a nossa conta. E agora chegou o momento de começar a utilizar a plataforma na forma prática, né? Que é o que todo mundo quer, na realidade, que é a parte mais importante. Então, vamos lá. Nessa aula, a gente vai acompanhar exatamente, tá bom? É, o caminho que um novo usuário percorre desde o momento que ele entra no aplicativo até começar a participar da primeira compra em grupo, tá? Só um minutinho, deixa eu pegar minhas anotações. Vou aqui. Bom, então, assim, gente, eu quero que vocês não fiquem preocupados, tá? Em decorar todas as informações. Como eu disse da última vez, o objetivo e cada aula é entendendo, sabe, por partes, para a gente não se sentir, para não ficar perdido nem nada. Então, antes da gente avançar, vamos fazer uma revisão. Antes, na primeira aula, nosso objetivo foi conhecer a empresa e preparar a conta. A gente ainda não aprendeu como utilizar a plataforma de fato. Então, hoje a gente vai começar exatamente essa parte, tá bom? Então, durante a aula, eu quero que vocês imaginem que vocês acabaram de criar a conta e estão utilizando o aplicativo pela primeira vez, tá? E o que que vocês vão aprender hoje? No final da aula, vocês vão conseguir entender o conceito de compra em grupo, localizar um pedido, participar de uma compra em grupo, conhecer os sistemas de pontos, identificar os principais tipos de ativo da plataforma e compreender a importância do líder da equipe, tá? Então vamos lá. Conhecendo a navegação. A plataforma ela foi desenvolvida para que o usuário consiga encontrar as principais funções de maneira bem simples, como vocês podem ver aqui. O menu, né, com a página inicial, o menu principal. Então, ao acessar o menu principal, você vai ver, é, procura observar, né, onde estão as campanhas, onde aparecem as compras em grupo, onde ficam as informações pessoais e onde você acompanha suas atividades. Em todos isso aqui, a gente falou um pouco disso na outra aula, né? Então vamos lá. Primeiro assunto mais importante é o que é uma compra em grupo, né? A compra em grupo é uma coisa que muitas pessoas acreditam que é apenas várias pessoas comprando um produto, o mesmo produto. E na Supercat o conceito disso vai um pouco além, tá? A compra em grupo ela faz parte do funcionamento da plataforma. Então existe um fluxo organizado, né? Cada participante entra em um pedido, aí quando todas as vagas forem preenchidas, o sistema vai automaticamente vai realizar esse processamento e assim, hoje a gente não vai focar nos aspectos financeiros, já quero deixar bem claro, tá bom? Primeiro a gente precisa entender como isso funciona para que a gente consiga falar da parte financeira, tá bom? Que vai ser inclusive na próxima aula, tá? Então vamos lá. Como você vai encontrar um pedido? É, Vamos fazer assim, se vocês puderem, queria que vocês acompanhassem comigo, abrir o aplicativo e aí na tela é onde a gente vai passar o nosso maior parte do tempo no aplicativo, que é a tela de pedidos, né? E é lá que vão ficar disponíveis os pedidos ativos. Então, eu quero que vocês observem que cada pedido vai estar apresentada todas as informações importantes, como o valor e o tempo restante de venda, né? Então, a gente não precisa entender tudo isso agora. Primeiro, a gente vai conhecer a tela, tá bom? Bom, agora a gente vai focar no primeiro exercício. Eu quero que vocês tentem encontrar um pedido, tá? Primeiro vocês acessem a área de pedido, depois vocês pressionem o botão mais. Essa é a área de pedidos, tá bom? É,
quando vocês entrarem lá, a plataforma ela vai exibir as compras em grupos disponíveis. E aí vocês vão observar as informações apresentadas, tá bom, gente? Leiam tudo com bastante calma, tá? Não saiam clicando em tudo. Lê a tela, vê o valor do pedido, se está de acordo, né, com o valor que você tem na conta, vê o tempo restante. Então, quanto mais você conhecer essas informações, mais confortável vai ficar para você utilizar a plataforma, tá bom? Vamos lá. E aí, beleza, encontrou o pedido e como que funciona uma compra em grupo, gente? Depois de localizar o pedido, você vai buscar, né? Você vai selecionar, aliás, e vai confirmar a participação. Então, antes de confirmar, você tem que ler todas as informações, como eu acabei de falar, tá? E assim, isso vai ser automático, tá, gente? Isso vai se tornar um hábito. Você já vai ler tudo mais rápido, com mais facilidade, tá? E isso vai ser mais seguro para você. Então, depois que essa participação é confirmada, você não precisa fazer mais nenhuma ação, tá? É só aguardar. O sistema ele vai criar isso, vai continuar isso automaticamente. E aí o próximo passo é só aguardar, tá bom? Então, como que funciona uma compra em grupo? Primeiro, vai localizar um pedido. Segundo, você vai confirmar. Terceiro, aguardar o preenchimento das vagas, né? Porque pode ser que você entre em um e ainda faltem pessoas para completar. E aí você tem que aguardar. Aí, feito tudo isso, o sistema vai processar automaticamente e o resultado vai ser apresentado para cada participante. Então, cada pedido ele tem um tempo determinado para a conclusão, né? Então, quando esse tempo termina, o sistema já automaticamente já realiza todo o processo, tá bom? E quanto tempo, né, que eu tenho que esperar? Essa é uma dúvida muito comum, né? Então, assim, uma dúvida também, outra dúvida comum é assim: eu preciso fazer mais alguma coisa? Quanto tempo que eu vou esperar? Você não precisa fazer mais nada depois disso, tá bom? Depois da confirmação é só você aguardar. Sejam pacientes, tá bom? Vamos exercitar a paciência. Geralmente não demora muito também, tá bom? Então, cada compra possui um tempo limite. Então, quando esse tempo termina, todas as vagas são preenchidas, aí o sistema vai processar e vai fazer a distribuição. Então tá. Entendendo os resultados, tá bom, gente? Vamos entender um pouquinho dos resultados. Deixa eu ver, eu tô falando muito rápido, gente. Se sim, vocês podem falar que eu tento falar um pouco mais devagar, tá bom? O tempo de espera, cadê? Ai, saiu. Entendendo o resultado. Depois que a compra de grupo é processada, o aplicativo apresenta o resultado. É importante acompanhar as notificações e observar as mensagens exibidas na tela, tá, gente? Essas informações vão mostrar que a atividade foi concluída e permite acompanhar as próximas etapas dentro da plataforma. Ao longo do tempo, você vai perceber que a plataforma vai utilizar as notificações para entrar em contato com você e te orientar sobre essas ações, tá bom? Eu vou dar uma parada aqui, gente, só um minutinho, que eu preciso arrumar meu microfone, que para mim tá dando retorno, tá? Só um minutinho que eu vou trocar aqui os fios. Bom, gente,
Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Que estava dando um retorno aqui para mim. Mas então tá, a gente pode prosseguir, né? Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Gente, perdoem, tá bom? É que eu achei bem estranho esse o retorno que estava tendo aqui para mim, eu achei que estava dando para vocês também, né? Então vamos lá, a gente estava falando do resultado agora, né? Então essa parte vocês conseguiram entender, né? O sistema vai criar tudo automaticamente, então vocês só precisam prestar atenção nas informações, encontrar o pedido e é isso aí, aguardar, né? E aí, agora, como que funcionam os pontos? O sistema de pontos é uma parte importante para vocês entenderem, tá, gente? A Supercard, ela utiliza um sistema interno de pontos para realizar determinadas atividades dentro da plataforma. Então, o sistema interno é que é da própria plataforma, tá? Então, a equivalência é essa. Um ponto é igual a um USDT. Então, um USDT, que é um ponto, é aproximadamente R$ 5, tá bom? O USDT é como se fosse um dólar, tá? E o um ponto significa R$ 5. Então, esse benefício vai permitir que o usuário conheça o funcionamento da plataforma e praticar os primeiros passos. Então, a recomendação é aproveitar para explorar o aplicativo, compreender a estrutura e ganhar a confiança antes de utilizar todas as funcionalidades, né? Então, os pontos são utilizados em diferentes funcionalidades e fazem parte do funcionamento do ecossistema. Então, nas próximas, a gente vai ver como que funciona de verdade, tá? Bom, pontos de experiências para os novos usuários. Quando vocês concluem o cadastro, todo mundo que conclui, vira um novo usuário, recebe um saldo de experiência que é disponibilizado, tá bom, pela própria plataforma. Então, esse benefício vai permitir conhecer a funcionalidade inicial e praticar a utilização do aplicativo antes de explorar os outros recursos, tá? Então, o objetivo disso é oferecer uma oportunidade para que vocês consigam se familiarizar com o funcionamento da plataforma, né? Antes de depositar e adquirir confiança durante os seus primeiros passos. Participação nas compras em grupo. A participar de uma compra em grupo significa ter que integrar uma atividade disponível dentro da plataforma. Então, cada pedido possui suas próprias características, seu valor e um tempo determinado para que os participantes possam entrar. Ao participar, o usuário passa a acompanhar o processamento daquele pedido até que o sistema conclua a atividade e apresente o resultado. Então, assim, durante essa etapa, é bem importante vocês não só apenas acompanhar as informações que são exibidas, né? Vocês têm que aguardar, além de acompanhar as informações, vocês têm que aguardar a conclusão disso. Então, vocês não precisam fazer mais nada adicional enquanto o pedido estiver em andamento, tá? Mas vocês podem participar de outros pedidos também. Então, ao longo do tempo, vocês vão ganhando experiência e esse processo vai se tornar uma coisa bem natural, tá? Então, nessa fase do treinamento, o nosso objetivo é apenas compreender como funciona a participação de compra em grupo, tá? Então, os detalhes sobre as movimentações e liquidação vão ser tudo estudados na próxima aula, tá? Bom, a partir dos convites. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Bom, vamos lá. A partir dos convites. Outro recurso disponível na plataforma é a possibilidade de compartilhar convites. Então, sempre que uma compra em grupo é criada, a plataforma ela pode disponibilizar um link de convite relacionado àquele pedido. Então, esse convite pode permitir que outros usuários tenham acesso ao pedido que você escolheu para participar da atividade.
Então, desde que essas pessoas atendam às condições, né, que foram exigidas pela Supercard. Então, na prática, esse funcionamento facilita o compartilhamento das oportunidades dentro da comunidade de usuários. E aí, nas próximas aulas, a gente vai falar detalhadamente é, sobre as equipes e sobre o crescimento da comunidade, tá? Mas nesse momento, o mais importante é entender que o convite é simplesmente uma forma de compartilhar um pedido disponível, tá? Mas assim, que nem está escrito aqui no slide, vocês podem ler, é uma coisa muito importante para vocês entenderem, tá, gente? O convite, ele não deve ser feito apenas para aumentar os números, tá? Tentem convidar pessoas que realmente estejam interessadas de verdade em conhecer a plataforma e de crescer junto com a plataforma, né? Sempre explica como funciona, tá bom? Tire as dúvidas da pessoa quando ela começar a perguntar, porque vocês já estão entendendo bem, tá? Até o final das aulas você já vão dar 100% supercards. Então, quanto melhor for a orientação inicial para quem vocês convidarem, melhor vai ser a experiência, tanto para ele quanto para vocês, tá bom? E aí, como que você faz o convite? Bom, depois que o pedido é criado, depois que o pedido é criado, o... própria plataforma ela vai disponibilizar o link de convite, o seu link de convite, tá? Então, esse link ele pode ser compartilhado com outras pessoas pelos meios de comunicação de redes sociais, né? Você pode enviar, vai no WhatsApp, no Instagram, pode convidar as pessoas. Mas antes de enviar, é aquilo que eu acabei de falar, tá? Verifica as pessoas que você vai enviar, se a pessoa realmente está interessada, porque a gente não quer buscar só números, sabe, gente? A gente quer realmente pessoas que estejam interessadas em crescer nesse ecossistema, tá? Então, é bem recomendado você explicar também para a pessoa qual é o objetivo daquele link, não só enviar o link, tá? Porque né, muita gente faz isso. Envia e explica para que ela consiga seguir corretamente as instruções da plataforma. E aí, um convite enviado de forma clara evita as dúvidas, né, gente? E melhora as experiências, né, da pessoa. Então, nas próximas aulas também a gente vai entender como esse recurso faz parte do crescimento da comunidade no todo, tá? Conhecendo a carteira, tá, gente? Vamos abrir a carteira, o ícone da carteira. A carteira é uma das áreas mais importantes da plataforma, né? E é nela que você vai acompanhar seus principais ativos e as movimentações. Então, não fiquem preocupados se alguns termos parecerem diferentes ou novos para vocês, mas o nosso objetivo hoje é apenas conhecer a estrutura da carteira, tá bom? E na carteira você vai conseguir ver o seu saldo disponível, os seus ativos bloqueados, os seus pontos, tá bom? Tudo os seus ativos liberados também, tá bom? Você consegue ver tudo na sua carteira. E aí a gente tem o papel do líder na equipe, né? Essa é uma fase que a gente considera bastante importante, que nos primeiros passos dentro da plataforma, você contar com o apoio de um líder ou de algum responsável pelo treinamento pode tornar uma coisa bem mais simples e segura. É aquilo que eu falei, né? Se você explica direito para a pessoa que você convidou, você pode vir a ser o líder dessa pessoa, da equipe que você criar. Porque o líder da equipe é uma pessoa mais experiente, que já conhece como que funciona a plataforma e consegue orientar as pessoas e ajudar as pessoas a fazer tudo isso, entendeu? Como movimentar a plataforma, como fazer tudo isso, tá? E, assim, o que, que é o líder da equipe? Ó, o líder da equipe é a pessoa responsável por acompanhar, orientar e dar suporte aos novos usuários dentro do grupo. Ele não é apenas alguém que ensina, mas sim alguém que dá um ponto de apoio que ajuda o novo usuário a entender corretamente cada etapa. Então, é aquela pessoa que vai tirar dúvidas, que vai orientar, que vai ensinar direitinho para que a pessoa não se sinta perdida. E quais são as funções do líder? Ó, entender melhor como funciona a plataforma, esclarecer as dúvidas, aprender passo a passo das compras em grupo, evitar erros comuns que os iniciantes cometem, né? Utilizar corretamente os recursos disponíveis e ter e dar mais segurança nas primeiras participações, tá bom? No início, é bem importante ter um líder, tá, gente?
para vocês não se sentirem perdidos, não fazer nenhum tipo de confusão. Então, com o tempo que você vai ganhando experiência, você passa a ter mais autonomia, né? E mais segurança para fazer as atividades sozinho, né? Sem perguntar e tal, mas que no começo isso é normal, né? Tudo que é novo a gente. E é até bom a gente indo devagarzinho para a gente conseguir entender 100%, sabe? Para ter esse momento da nossa autonomia, que a gente não vai precisar de pedir ajuda para ninguém, porque a gente já domina aquilo, né? Então, o objetivo é que cada um consiga evoluir naturalmente, tá? Então, até que você consiga ter essa autonomia para navegar pela plataforma, né? E aí, gente, temos a parte dos erros comuns. Os erros mais comuns dos novos usuários. Ó, não explorar o aplicativo, que é o que a gente está falando desde a primeira aula. Não ler as informações antes de confirmar uma ação, porque isso é muito importante, gente. Não se esqueçam, tá bom? Ignorar as notificações importantes da plataforma. Deixe as notificações ativadas, tá bom? Porque muitas das vezes a comunicação da plataforma com você vai ser pelas notificações, tá? Então, não acompanhar o andamento das compras em grupo. Então, assim, você tem que aguardar, mas é bom você ficar acompanhando, vendo como que está indo, se o grupo está enchendo, se quanto tempo falta, né? E não pedir ajuda quando tiver alguma dúvida. Então, assim, sempre peçam ajuda, não tenham vergonha, nem medo, nem nada, tá bom? Fiquem tranquilos. Aprender com calma e tranquilidade é o caminho certo, tá bom? Para qualquer tipo de aprendizado, né, gente? E para a plataforma aqui também, no caso. E aí a gente vai ter umas perguntas frequentes que eu vou falar para vocês aqui, ó. Porque essas perguntas são as que mais fazem. Então a gente vai. Eu vou abrir aqui para vocês, vou ler aqui para vocês e depois eu vou abrir o chat para vocês responderem o quiz, tá bom? E enviarem dúvidas para a gente conversar um pouquinho pelo chat, tá bom, galera? E assim, a última aula a gente encerrou um pouquinho mais cedo, né? Porque era um conteúdo um pouquinho mais tranquilo, a apresentação e tal. Hoje também o conteúdo está sendo tranquilo, que a gente está começando a dar os primeiros passos para começar a usar de fato a plataforma, né? A usar de fato as compras em grupo e aproveitar tudo que a Supercard tem para oferecer. Então, a próxima aula eu espero que todos estejam ansiosos, assim como eu estou, para entender direito como que funciona a distribuição de pontos, como que vocês vão ganhar, como que vocês vão comprar, como que vocês vão sacar, depositar, todas essas informações que eu considero ser as mais importantes, né, pro aprendizado, a gente vai ver na próxima aula. Então, a próxima aula ela pode ser que dure um pouquinho mais de uma hora, porque eu quero fazer com bastante calma para vocês entenderem 100%, não restar nenhuma dúvida, né? Na última aula vocês foram muito bem no quiz interativo, eu adorei, tá? Todo mundo respondeu certo, todo mundo participando. Essa aula eu espero que vocês também participem bastante, tá bom? E é isso, vamos lá. As perguntas mais frequentes. Como que eu encontro uma compra em grupo? Então vamos lá, você vai acessar a área de pedido, clicando no mais, fica no meio. E aí, para visualizar as compras em grupo, você vai começar a olhar, vai escolher um pedido compatível com o seu saldo, não se esqueçam disso, de sempre observar o seu saldo disponível para compra, e vai seguir as orientações na tela. Segunda pergunta: eu posso participar de qualquer compra em grupo? Você vai poder participar das compras em grupo que estiverem disponíveis e que sejam compatíveis com o seu saldo disponível em sua conta. Então, sim, se o valor da compra é compatível com o seu saldo e se tiver disponível, sim, você pode participar de qualquer uma que esteja no seu nível, tá bom? Então, ó, 3. O que acontece quando o tempo do pedido termina? No final do tempo estabelecido para compra em grupo, o sistema vai realizar automaticamente o processamento da atividade e apresentar o resultado aos participantes, ou seja, é somente aguardar. Próxima pergunta: onde eu encontro minha carteira? A carteira fica disponível na área de ativos da plataforma. Nela você vai poder compartilhar, acompanhar, né, as informações
do saldo, dos ativos, dos pontos e outras informações relacionadas ao lado financeiro da conta, tá? Eu preciso da ajuda de um líder para participar? Nos primeiros passos, é altamente recomendável, tá? O acompanhamento de um líder ou responsável pelo treinamento pode ajudar e vai ajudar, né, o novo usuário a compreender melhor a plataforma e esclarecer as dúvidas e evitar os erros comuns durante a utilização, tá? E o que acontece se eu tiver dúvidas durante o uso? Gente, sempre que vocês tiverem dúvida, antes de tomar qualquer atitude, procura o responsável pelo treinamento, tá? Ou chama um amigo que também é líder, tá? Você sempre tenta pedir informação antes de concluir qualquer ação, tá bom? Buscar orientação é uma forma, é a melhor forma de aprender corretamente, tá bom? Que aí depois que você tirando as dúvidas, você vai virar craque, né, gente? Não tem outro caminho. E aí agora, o quiz hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, gente. Eu vou tirar da tela, eu vou fazer as perguntas e vocês vão me respondendo na hora, tá bom? Pode ser assim? Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Gente, ficou alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Pode falar que eu tô olhando no chat, hein? Ficou bem claro, gente? Porque eu gosto de repetir, às vezes, bastante, para que vocês, para entrar mesmo na cabeça, sabe? Para a gente não ficar com dúvidas depois, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta do quiz, tá bom, gente? E vocês vão me responder A, B ou C, ou D. Tem até D, tá bom? Vocês estão prontas? Vamos lá. Qual é o principal objetivo de uma compra em grupo? A. Letra A. Comprar produtos individualmente. Letra B. Reunir participantes em uma mesma atividade para que o sistema processe automaticamente o pedido após o preenchimento das vagas. Letra C. Apenas divulgar produtos. Ou letra D. Criar equipes de usuários. Tempo. Aí sim, isso aí, ó, todo mundo acertando. Parabéns, galera. Vamos lá, ó, próxima pergunta. Como o usuário pode localizar uma compra em grupo? A. Apenas por convite. B. Somente entrando em contato com o suporte. C. Acessando a área de pedidos e visualizando as opções disponíveis na plataforma. Ou D. Não é possível localizar pedidos. O que vocês acham que é essa? Isso aí. Ai, gente, estão de parabéns. Todo mundo acertando. Mais um doce, Frederico. Concordo com você. Vamos lá. Próxima e última pergunta. Qual é a principal função do líder da equipe? A. Controlar a conta dos usuários. B. Ensinar, orientar e acompanhar os novos usuários durante seus primeiros passos na plataforma. C. Autorizar saques. Ou D. Criar senha para os participantes. Gente, ó, uma salva de palmas. Estou muito feliz que vocês estão super empenhados
tá? Vocês estão demonstrando bastante querer, vontade e interesse. E isso é maravilhoso, tá bom? Isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo, eu fico muito feliz. Eu espero que vocês estejam ansiosos para a próxima aula. Que nem eu disse, a próxima aula vai ser a aula mais importante, né, gente? Que é a aula que a gente finalmente vai entender, né, como que funciona. Peraí, só um minutinho. Então, a próxima aula vai ser isso, né, gente? É que é a parte mais importante, que é a parte mais esperada, né? Que é onde a gente vai entender de fato a parte dos ganhos, as partes dos pontos, dos ativos, né? E das contas. Então, na próxima, eu quero que todo mundo traga um papel e caneta, tá bom? Tragam as anotações, vocês venham relaxados, tá bom? Para vocês entenderem tudo bem. Mas apesar que eu acho que vai ser de boa, porque essa turma aqui só tem gente inteligente, pelo que eu tô vendo. É... Ai, que pena. Bom, na próxima aula, Jason, a gente vai dar uma revisada no último conteúdo também, tá bom? Mas fica tranquilo, que você pode ver de novo que a aula fica gravada, tá? E aí, assim, na próxima aula eu espero a participação de todos, tá bom, gente? Eu vou voltar a compartilhar a tela para fazer o encerramento da aula direitinho, mas eu quero agradecer a cada um de vocês, tá bom? Por essa interação, por vocês não me deixarem falar sozinha aqui, tá bom? Fico muito feliz, tá bom? Com a participação de todos vocês. Olha, eu peço muitas desculpas sobre isso. Eu não sei se foi a parte do meu microfone, porque eu estava ouvindo um retorno, então eu acho que deu uma. Eu acho que na realidade foi a internet. Mas na próxima aula não vai ter problema, gente. Fiquem tranquilos que eu já vou resolver isso o quanto antes, tá bom? Para a gente ter uma aula limpa, tá? Fiquem tranquilos. Vamos lá. Hum. Bom, gente, agora a gente vai fazer um pequeno resumo da aula, já que vocês arrasaram no quiz, né? Vocês entenderam muito bem. O resumo, que nem eu disse na última aula, é bom para a gente sempre falar no final das aulas, dar uma resumidinha no que a gente aprendeu, porque a gente dá uma refrescada na memória, ajuda na memorização, né? Então, vamos lá. Nessa aula, a gente aprendeu o que é uma compra em grupo e como ela funciona, como localizar pedidos e participar das atividades disponíveis, né? Como acompanhar o processamento e o resultado de uma compra em grupo, o conceito do sistema de pontos utilizado da plataforma, onde encontrar sua carteira e os principais ativos da carteira, e qual o papel do líder no acompanhamento e orientação dos novos usuários. Então, com esse conhecimento, gente, vocês já compreendem a estrutura básica do funcionamento das compras em grupo, tá? E aí você já está preparado para se aprofundar no entendimento sobre os recursos financeiros, que é a próxima aula. Então, gente, parabéns, tá bom? Parabéns mesmo, de verdade, por concluir mais essa etapa do treinamento, tá? Até que o nosso objetivo foi construir a base sólida que eu falei para vocês na última aula, para que vocês consigam compreender a plataforma, como a plataforma funciona da raiz, sabe? E se sentir seguro quando você for utilizar ela. Então, na próxima aula, a gente vai entrar em um dos temas mais importantes do treinamento, que é o sistema financeiro da plataforma, né? E aí a gente vai entender como funcionam os diferentes tipos de ativo, a lógica de liberação dos valores, os depósitos, os saques, as conversões e a organização financeira, toda a organização financeira dentro do aplicativo. Então, depois dessa aula, vocês vão ter uma visão muito mais completa sobre o funcionamento da Supercard, tá? Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? A gente se vê na próxima aula, tá? Eu espero muito
Que vocês não faltem, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Uma ótima noite a vocês, uma boa semana. Ó, a próxima aula é quarta-feira, tá bom? As aulas são segunda-feira, quarta, sexta-feira e aos sábados, tá bom? A gente começou no sábado, então na próxima quarta-feira tem a terceira aula, das 7 da noite, 7 em ponto, tá, gente? Eu começo e acaba às 8. É geralmente quase uma hora de aula, né? Uns 40 minutos a uma hora, tá bom, gente? Então eu aguardo vocês, tá bom? Pelo que eu vi, não ficou dúvidas, né? Só para confirmar. Quarta-feira, Yuri. Quarta-feira, já coloca aí na sua agenda. Ai, que bom, Frederico. Obrigada. Agradeço o elogio, agradeço. Fico muito feliz. Então é isso, galera. Uma ótima noite para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.